Seja bem-vindo ao Jornal Regional nesta sexta-feira, o 11 de julho. Começamos por conhecer as capas dos principais jornais nacionais. E começamos com o Jornal de Notícias. Jornal de Notícias, destaque para o BES, depósitos no BES fora de risco. Banco perdeu 600 milhões de euros em 4 horas, mas Banco de Portugal tranquiliza clientes. Bolsa caiu a pique e contagiou mercados internacionais. O destaque fotográfico vai para o Gerês. Podemos ler: confusão no Gerês, 20 quilómetros de sinais repetidos. Ainda também destaque para Pingo Doce, posta de peixe-espada. Pingo Doce paga 5.000 euros a cliente por vender peixe com anzol. Destaque nas regiões: Porto, 17,9 milhões para recuperar 9 bairros sociais até 2016. Ainda no Porto, morreu Diogo, rapaz de 16 anos que lutava contra um cancro. Em Guimarães, Câmara dá 110 mil euros para rasgar projeto de teatro. Ainda padre pedófilo fica 10 anos na cadeia. Capitão da Marinha mata mulher e suicida-se. O destaque internacional no Jornal de Notícias vai para a faixa de Gaza, 76 mortos em 3 dias. Na saúde, podemos ler: hospitais recebem mais cedo subsídio de férias. Destaque no desporto vai para o Futebol Clube do Porto. Craque do Atlético de Madrid, Adrian, ruma ao Dragão. Ainda Sporting tem as cláusulas mais altas da Liga. Destaques então do Jornal de Notícias. Passamos agora para o Público. Destaque também para o BES. Instabilidade no BES faz regressar fantasma da crise a Portugal. Ulrich fala em abscesso no caminho do país para a retoma. Juros da dívida sobem, autoridades reclamam clarificação das relações no Grupo Espírito Santo. PT já encolheu 35% em bolsa. Destaque fotográfico vai também para Gaza. Gaza na vertigem de uma escalada que Israel e o Hamas parecem não saber travar. Ainda, CSI da Judiciária quer fazer perícias em menos tempo. Reconhecimento facial e da íris poderá integrar nova base de dados da PJ. Ainda também, CGTP marca protesto para dia 25 contra corte de salários. CGTP juntou 40 mil ontem em Lisboa e promete verão cheio de lutas laborais. Destaque também para as exportações. Exportações estão a ser penalizadas pelos combustíveis. Podemos então ler: o saldo comercial português agravou-se em 288 milhões de euros durante os últimos 3 meses, o período mais negativo desde 2009. Ainda também Portugal já é o país da UE onde nascem menos bebés. Aqui então destaque para a queda da natalidade em Portugal. Portugal lidera o grupo de países que contrariam a tendência para o crescimento populacional entre os 28 Estados-membros da UE. E também biodiversidade. Cientistas procuram no mar segredos das grutas de Sagres. Destaques então do Jornal Público. Passamos agora para o I. No Jornal I, o destaque vai também para o BES e podemos ler: BES de Barro. Vítor Bento garantiu a seguro: nos sítios onde eu mando nunca houve nem haverá interferências partidárias. Pânico: Espírito Santo põe bolsas europeias no vermelho. Juros da dívida do Sul disparam. Reestruturação do Grupo Espírito Santo deve avançar hoje. Analistas do Barclays estranham que a Troika nunca tenha dado por nada. Então, um exclusivo do Jornal e ainda podemos ler: Porto de Lisboa. Atraso em concurso beneficia antigo grupo de gestor.
Separar eleições do orçamento não vai ser fácil, admite dirigente do PST. Ainda também reestruturação da dívida, Costa acha que não é o momento certo para discutir. Revisor de contas da Câmara do Porto com dúvidas sobre 560 milhões e ainda Casa dos Estudantes do Império, criatura virou-se contra criador. Passamos agora para o Jornal de Negócios. No Jornal de Negócios, destaque também para o BES. Ricardo Salgado recebeu presente de 14 milhões. A comissão de 8,5 milhões de euros que o presidente do BES terá recebido foi, afinal, um presente em dinheiro de 14 milhões. A revelação é feita no livro O Último Banqueiro, da autoria das jornalistas de negócios Maria João Babo e Maria João Gago. Também, ainda, BES tenta acalmar o mercado com dados sobre exposição ao GES. O destaque, então, do Jornal de Negócios, onde também podemos ler fiscalidade verde, incentivo do governo ao abate de carros abrange 30% do mercado, folga com fiscalidade pode baixar IRS e impostos ao consumo. Na poupança, portugueses investem 15 milhões por dia nos produtos do Estado. No comércio externo, o déficit comercial está a anular ganhos de 2013 e no turismo, Porto de Lisboa pôs no descanso as bicicletas. Destaques então do Jornal de Negócios. Passamos agora para o Jornal I. Jornal I, destaque também para o BES. Vice de Granadeiro demite-se. Agrava-se a crise na PT por via da aplicação de 90 milhões de euros no grupo Espírito Santo. Numa altura em que acionistas da PT e da Oi ameaçam processar Henrique Granadeiro, o administrador financeiro Pacheco de Melo pediu quarta-feira a demissão. Ao fim da tarde de ontem decorria uma reunião cujo resultado era incerto. Entretanto, a situação no Espírito Santo também é caótica. Ainda Bento explica a seguro dívida soberana. Na reunião do Conselho de Estado, Vítor Bento explicou que a dívida portuguesa já foi renegociada com uma carência até 2025 e juros mais baixos. António José Seguro não conhecia bem o dossiê. Pode então ler-se no jornal O Sol. Costa em part-time na Câmara de Lisboa. António Costa tem faltado a várias reuniões, ocupado como está com a campanha para a liderança. Ainda tráfico, crianças angolanas passaram por Portugal. 3 crianças de nacionalidade angolana passaram por Lisboa, aparentemente envolvidas no negócio de tráfico de menores. Os alegados traficantes foram presos. Ainda também destaque, todas as praias estão mais perigosas. Portugal deve ter comissária na Europa e bastonária faz queixa-crime contra ministros. São então destaques do Semanário Sol. Passamos agora para o desporto com o jornal O Jogo, que faz capa com o Futebol Clube do Porto e com Adriano do Atlético de Madrid, que é reforço. Deixou o estágio dos colchoneros ontem à noite e é esperado hoje. Ainda negociações com o Granada estão muito avançadas para a corrida a Brahimi e Oliver. Vamos jogar de várias formas. No Benfica, Atlético dá Guila Vogue para levar ao Black. Ainda Casemiro, boa relação com o Real pode facilitar negócio. E no Braga, proposta de 5 milhões de euros do Granada foi rejeitada. Santos continua no plantel. Ainda no Sporting, Slimani abre porta de saída, garante que tudo dependerá do Sporting, mas admite todos os cenários. Podemos então também ler: o meu empresário está a tratar das negociações. Depois então da sua participação no Mundial do Brasil 2014, abre então assim a possibilidade de Slimani para a saída do Sporting. Ainda médio Slavek marca pontos na primeira semana de preparação. São então os destaques dos jornais nacionais
de hoje. Passamos agora para as principais notícias no Jornal Regional. Pelo terceiro mês consecutivo caíram as exportações em Portugal. A venda para o exterior está difícil para o país e desde maio que os valores têm baixado. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, o principal responsável pela quebra da saída de bens nestes últimos 3 meses foram os combustíveis. Entre março e maio deste ano registou-se uma contração acumulada de 54,1%. Ainda assim, o comportamento negativo não é visível só nas exportações de combustível e o INE refere que se excluirmos os combustíveis, as exportações teriam crescido apenas 0,2%, enquanto as importações avançariam 3,8%. Isto ocorreria porque as importações de petróleo também estão a registrar quedas significativas. A contração das exportações em maio tem origem dentro e fora da União Europeia. As exportações intra-UE caíram 1,8%, enquanto as extra-UE afundaram 7,9%. Segundo o Jornal Negócios, nos primeiros 5 meses do ano, as vendas de bens ao exterior caíram 0,9%. Para a totalidade do ano, o governo português esperava que as exportações de bens e serviços avançassem 5,7%. O crescimento das importações e a queda bruta das exportações está a provocar um agravamento no déficit comercial. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Câmara Municipal de Gondomar quer candidatar os areais de Melres e de Azebreiros a praias fluviais e vai investir nesta época balnear em medidas de segurança e prevenção. A autarquia quer fazer tudo para que Gondomar passe a contar com 3 praias fluviais. A Câmara pretende colocar nadadores salvadores nos areais para aumentar o sentimento de segurança daqueles que já as frequentam e dar mais motivos para novas pessoas conhecerem os areais do concelho. Uma outra medida levada a cabo pela autarquia é a delimitação da zona de banhos com materiais certificados pelo Instituto de Socorros e Náufragos e o objetivo é que o terreno esteja pronto no final deste mês. O Estádio do Dragão vai receber este domingo a banda juvenil One Direction. Com centenas de fãs em Portugal e com bilhetes praticamente esgotados, o esperado é que o Estádio do Dragão seja invadido de jovens fãs do grupo. Como medida de segurança e para facilitar os acessos ao concerto, as fãs da banda estão proibidos de dormir no local do espetáculo e a Polícia de Segurança Pública alertou para a utilização de transportes públicos no dia do concerto. A PSP sugeriu ainda a marcação de pontos de encontro entre os fãs e os seus acompanhantes para se evitarem possíveis perdas. O Grupo Desportivo, Cultural e Social de Santo Eugênio, em articulação com a Junta de Freguesia de Ramalde, vai realizar um evento de cariz social que pretende fomentar o convívio entre vizinhos do bairro de Santo Eugênio, no Porto, bem como a criação de laços entre novos vizinhos e gerações. O evento intitula-se O Dia do Vizinho, Convívio Solidário e vai contar com inúmeras atividades que se realizarão entre as 10 horas de domingo e a meia-noite, tendo como base um piquenique onde os principais intervenientes são mesmo os vizinhos. A reintrodução do incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de vida e do desconto na compra de carros elétricos são 2 das medidas propostas na reforma da fiscalidade verde, que prevê também um imposto sobre os sacos de plástico e benefícios pela aquisição de bicicletas. O documento, produzido pela Comissão criada para o efeito, inclui 40 medidas concretas mais 26 recomendações genéricas, cujo objetivo é implementar mecanismos fiscais que incentivem boas práticas ambientais e responsabilizem as que, pelo contrário, se traduzam em efeitos negativos. A possibilidade de deduzir através do IRS custos com a utilização de transportes públicos é outra das medidas propostas. Estima-se que o impacto fiscal desta opção seja de 2 milhões de euros.
A Comissão inclui o agravamento das taxas de imposto de selo da viatura em função das emissões de CO2, deixando como recomendações a criação de uma taxa de congestionamento nas grandes cidades e o anteprojeto de reforma consta ainda a isenção de IMI para prédios afetos ao abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. A reforma da fiscalidade verde, tal como apresentada, defende recomendações um maior peso fiscal sobre os produtos ambientalmente nocivos, como os eletrodomésticos de baixa eficiência e, no que à água diz respeito, a criação de um mercado de licenças de poluição. Ao todo, estima-se que o conjunto de medidas a aprovar atinge os 200 milhões de euros anuais em matéria de receita fiscal. Decorrido o período de consulta, a Comissão entregará ao Governo o projeto de reforma a 15 de setembro. Fazemos agora um breve intervalo no Jornal Regional.